Fala galera, Drops da Bola chegando no YouTube da TV Band Minas. De volta a dupla titular hoje, hein? Eu e PA. Fala comigo, PA. Grande Brunão, um grande abraço, né, pro nosso querido Dilon e pra nossa querida Ana, que substituíram tão bem a gente, né? Desfilaram comentários, né? Sempre um prazer assistir eles no Drops da Bola e estar com eles também. E voltamos, né, pra falar muito sobre a rodada. Né? Mais uma situação difícil pro Cruzeiro, o Galo também numa situação difícil. Hoje é mais um Drops da Bola negativo, né, Bruno? Hoje a gente volta sem nenhuma vitória de time mineiro. Vamos começar falando do clássico no sábado. América e Atlético ficaram no empate 1-1 e está praticamente decretado aí o rebaixamento do América, né, Pé? O jogo foi lá em Uberlândia. Matematicamente pode ser decretado até na próxima rodada, né? Em caso de derrota do América e vitória do Cruzeiro, né? Que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Então o América pode ser decretado matematicamente aquilo que já foi decretado há muito tempo, né, Bruno? Falando sobre o Atlético, eu acho que assim é até confuso analisar o Atlético, porque o Atlético ganha jogos muito importantes. Ganhou do Fortaleza, ganhou do Palmeiras fora de casa, ganhou do Bragantino fora de casa e perde jogos assim que era completo favorito, como contra o Coritiba, esse contra o América é um tropeço e até o clássico contra o Cruzeiro o Atlético era favorito e tropeçou. Então assim, é difícil analisar o Atlético, eu acho que foi um desempenho muito ruim, muito abaixo. Tem a questão do Hulk também, está mais uma vez voltando a cair na pilha da arbitragem e são muitos problemas que esse time do Filipão apresenta em alguns jogos e em outros jogos parece que não tem esses problemas mais. Então é muito confuso, é um time muito instável no campeonato. Os gols do jogo foram de Mastriani para o América e Paulinho para o Galo, para variar, né? Quem marca gol nos dois times são esses dois jogadores. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre o Paulinho. Então o Atlético, com esse empate, ficou ali na quinta posição do campeonato, com 53 pontos. O Grêmio abre, então, 3 pontos na frente aí, na briga pelo G4. Cruzeiro jogou ontem, né, Pé? Cruzeiro recebeu o Internacional no Mineirão, 2-1, mas a torcida ficou meio cabreira com a partida do time, né, Pé? Então, Bruno, para mais de 37 mil pessoas no Mineirão, assim, o Mineirão tava cheio ontem, ainda com alguns problemas com a questão do palco montado atrás, não abriu um dos setores, então a capacidade reduzida, e o torcedor do Cruzeiro que chegou lá para apoiar bastante saiu na bronca, né? O time saiu sob vaias no final do jogo, uma cobrança muito grande, e assim, eu acho que tá na conta de muita gente aí, principalmente da diretoria. O elenco de jogadores às vezes não se mostra com tanta vontade quanto deveria ter. Eu acho que os caras estão muito confortáveis com uma situação que é muito de alerta, que é a situação de alerta vermelho, realmente, como a gente falou hoje nos Donos da Bola. E o Zé Ricardo, que assim, apesar de ele ter chegado para tentar apagar um incêndio, não apagar um incêndio, mas chegou numa situação que já era preocupante, o Zé Ricardo toma algumas decisões muito questionáveis. Eu acho que assim, ele relaciona o Paulo Vitor e deixa de fora o Fernando. Tá dando poucas oportunidades a garotada da base que vinha se destacando no sub-20 do sub-17. Ele também tira o Matheus Pereira dos jogos. E assim, é um mínimo de lucidez que o meio de campo do Cruzeiro tem. Ele improvisa um 9. Eu acho que às vezes não precisa jogar. Se você não tem um 9 à disposição, joga sem, joga com 2 atacantes. Então, assim, eu acho que o Zé Ricardo tem muitas decisões questionáveis e o Cruzeiro cada vez piora dentro de campo. Cada vez piora. Tirando a exceção do jogo contra o Bahia, eu acho que o jogo contra o Atlético no Clássico, o Cruzeiro competiu. O Cruzeiro não jogou bem no sentido de controlar o jogo, criar bastante oportunidades, mas o Cruzeiro competiu e conseguiu inibir Hulk, Paulinho, Pavon, as principais armas ofensivas do Atlético. Quando ele tinha a bola, o Cruzeiro sabia o que fazer, mas não era um time tecnicamente que estava criando chance, o famoso amassando o Atlético. E contra o Bahia eu acho que foi fora da curva,
Mas aí o Cruzeiro volta a ter esse desempenho que teve contra o São Paulo, um jogo meio de trocação, os dois times tentando, o Cruzeiro ao mesmo tempo que tinha algumas chances, cedia bastante pro São Paulo, então não acho que o Cruzeiro jogou bem, acho que o Cruzeiro competiu bem, e aí morre quando o Zé Ricardo faz 3 substituições que mudam completamente o jogo a favor do São Paulo, e aí contra o nosso querido Internacional ontem, o Zé Ricardo mais uma vez muda mal. Eu acho que a substituição de tirar o Matheus Pereira e colocar o Vital, ele tomou uma decisão ruim, porque o Matheus Pereira é o que vinha trazendo o mínimo de lucidez. Ele poderia ter, ao invés de colocar o Nicão, colocado o Vital e fazer dois meias, e na frente o Bruno Rodrigues e o Arthur Gomes, por que não? Tentava uma formação diferente. Então acho que assim, o Zé Ricardo está muito preso ao que ele imagina e está tentando jogar dentro do sistema que ele imagina, mas eu acho que o Cruzeiro precisa de mudanças. Bom, é isso aí, os gols do jogo. Maurício colocando a lei do ex para funcionar e Wanderson para o Internacional. O gol do Cruzeiro foi do Bruno Rodrigues de pênalti já nos acréscimos do jogo de ontem. Com isso, o Cruzeiro fica na 16ª posição, tem 37 pontos, 2 a mais do que o Goiás, que é o primeiro para sair da zona de rebaixamento. O Cruzeiro tem um jogo a mais ainda para fazer, que é o jogo contra o Fortaleza, que foi um jogo adiado por conta da final da Copa Sul-Americana. Rodada hoje ainda tem 2 jogos, Vasco e Botafogo, jogo que interfere aí direto nessa briga contra o rebaixamento. O Vasco é o 18º colocado com 34 pontos. Pode chegar aí na posição do Cruzeiro, na pontuação do Cruzeiro. E passar o Cruzeiro no critério de vitórias, caso vença o Botafogo, jogo em São Januário, jogo hoje às 7 da noite. E o outro jogo também interfere nessa briga, é Santos e Cuiabá na Vila Belmiro, jogo às 9 horas da noite. O Santos, que está com a mesma pontuação do Cruzeiro, tem os 37 pontos e pode abrir uma certa distância. Na quarta-feira, a rodada fecha com Fluminense e São Paulo no Maracanã. Então, é isso. Próxima rodada, os times mineiros entram em campo. O América no Independência, na quarta-feira, às 7 da noite, contra o Coritiba. O Atlético visita o Corinthians na Neoquímica Arena na quinta, às 19 horas. E o Cruzeiro joga só no dia 22 de novembro contra o Vasco no Mineirão, por conta do show do Rogério Águas no Mineirão. Como eu tinha prometido, a gente vai falar um pouquinho agora de Paulinho, convocado para a seleção. Convocado para a seleção brasileira. Paulinho é uma das novidades da seleção que disputa as eliminatórias da Copa. Seleção de Fernando Diniz, que acabou de ser campeão da Libertadores. E com muitas novidades, né, Bruno? Muitas novidades na lista. Apenas um lateral direito, né, o Emerson Royal. Passando rapidamente a lista aqui: Alisson, Ederson, Lucas Perry, os goleiros. Emerson Royal, o lateral direito. Renan Lodge e Carlos Augusto na esquerda. Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer e Nino, zagueiros. André, Douglas, Luiz, Bruno Guimarães, Joeliton, Veiga e Rodrigo. Vini Júnior, Martinelli, Rafinha, Hendrick, Gabriel Jesus, João Pedro, Paulinho e PP. As novidades aí, mas está aqui o Hendrick, né? Pela primeira vez convocado para a seleção. Eu acho que o Vitor Roque, se não tivesse machucado, também estaria, uma pena. Paulinho, PP. Paulinho, PP e o João Pedro, né? O João Pedro de volta, depois de muito tempo a seleção. E eu acho que gostei dessa convocação do Diniz. Eu acho que ainda algumas coisas a se ajustar. Por exemplo, o Gerson, que não vinha bem, não foi convocado. Eu acho que tem que mostrar mais ainda para voltar à seleção. O Veiga, assim, eu acho que ele tá vivendo algumas oportunidades, e talvez se ele não mostrar nos treinamentos, eu acho que ele pode ser cortado da próxima, buscar umas outras opções. Então acho que tem muita coisa aí mudando bastante. E, por exemplo, tirando o PR, ser um jogador de linha do Botafogo, né? Uhum. O que mostra o momento do clube aí, essa dificuldade que os jogadores do Botafogo estão tendo. E Alisson na seleção já não dá mais, né, gente? Já deu 2 Copas, não fez uma defesa difícil nas 2 Copas. Então, para mim, acho que é um jogador que já encerrou o ciclo, tem que trazer outros goleiros jovens. Deixa o Ederson lá de titular, traz o Lucas PR, traz algum outro goleiro com potencial também para a seleção se preparar para as próximas Copas, né? O Alisson e o Ederson não vão durar mais 2 Copas. Então,
né? Eu acho que tem que pensar nessa renovação também na posição, porque o Alisson na seleção já deu o que tinha que dar e que não foi muita coisa, né, PA? Sim. Né? Não podia faltar essa corneta aqui. PA disse, Fluminense campeão da Libertadores, bateu Boca, 2-1 na prorrogação. O jogo da ressurreição, assim, da carreira definitivamente do John Kennedy, né? Tava na Ferroviária no começo do ano e saiu lá do Campeonato Paulista, equipe rebaixada, para ser campeão da Libertadores. Exato, com gol na final, desde as quartas de final. Só ele e o Cano marcaram o gol do Fluminense, ele fez 3, né? E eu acho que assim, foi um favoritismo que se confirmou com um pouco de sufoco, né? O Boca vendeu caro, mas o time do Fluminense era muito melhor e mostrou isso dentro de campo. Parabéns aí, parabéns ao Diniz, que merecia esse trabalho, e merecia essa vitória para coroar o grande trabalho que ele teve à frente do clube. É isso aí. Então, esse foi o Drops de hoje. Durante a semana a gente volta, tem muita coisa rolando aí essa semana. Vai ter Supercopa de Vôlei aqui em BH, hein, gente? Então, acompanhe que a gente traz mais informações aqui durante a semana. E é isso aí. Você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, mande o seu comentário e compartilha com a galera. As redes sociais da Band Minas estão na descrição do vídeo. Vai lá, você confere tudo que rola na nossa programação, né, PA? É isso aí, rapaziada. Nos siga nas redes sociais também. Também. É sempre um prazer, né? E fique ligado que amanhã tem mais, né, Bruno? Amanhã tem mais. Amanhã a gente está de volta. A gente não vai deixar vocês ficarem com muita saudade, não, porque o feriado já foi suficiente para vocês sentirem a nossa falta, né, PA? Grande abraço e valeu!